Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo novamente à Escola Teológica João Calvino. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as ferramentas de estudo bíblico. Nós estamos estudando a EBI, que é o Estudo Bíblico Indutivo. Então, na primeira aula, nós já vimos de que se trata o estudo bíblico indutivo, demos a definição do estudo bíblico indutivo e demos alguns conselhos, aos irmãos sobre como utilizar o método. A partir dessa aula, nós vamos fazer de forma prática, vamos observar de forma prática aquilo que o método exige que façamos para chegar às conclusões pertinentes, às conclusões necessárias à interpretação do texto. Então, quando nós lemos na primeira aula a definição de estudo bíblico indutivo, nós aprendemos que o estudo bíblico indutivo ele parte do particular para o universal e que nós chegamos a conclusões porque o próprio texto ele nos dá as respostas para perguntas que vamos fazer a ele mesmo a fim de compreender o que ele está transmitindo, tá? Então, eu quero dividir com os irmãos agora as 6 perguntas que nós devemos fazer ao texto como palavras-chave ou perguntas-chave para o estudo bíblico indutivo, tá? A primeira pergunta que você tem que fazer ao texto é quem? Quem está falando? Quem está ouvindo? Quem está escrevendo? Quem está lendo? Os irmãos devem lembrar que eu citei até o exemplo que quando você pega, por exemplo, a o Evangelho de Mateus, tá? Então você lê lá em Mateus o Sermão do Monte, que é uma seção de textos que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Então você, por exemplo, faz a pergunta, quem? Mas quem o quê? Quem escreveu? Nós sabemos que foi Mateus. Quem está falando? Nós sabemos que quem está falando ali não é Mateus. Quem está falando é o Senhor Jesus Cristo. E quem está ouvindo, tá? Então essa palavra quem, essa pergunta quem, nós já percebemos que ela tem uma abrangência já um pouco maior. E nós precisamos entender, precisamos saber a resposta para essas perguntas, porque isso vai influenciar em como nós vamos interpretar o que está escrito. Tá? Faz muita diferença. A segunda pergunta que nós precisamos fazer é o que? Qual é o assunto que está sendo discutido aqui, nesse trecho, nesse versículo, ou nesse capítulo, ou nessa carta, no Evangelho, o que o autor está tratando aqui, o que ele está querendo comunicar, Ele deixa claro aquilo que ele está querendo falar, qual é o assunto principal que ele está tratando, tá? Então aí a gente tem que prestar atenção principalmente em palavras-chave, algumas palavras que podem nos iluminar, e nos mostrar aquilo que o autor está querendo comunicar, tá bom? A terceira pergunta é onde? Onde aconteceu ou vai acontecer este evento? Onde está escrito? Que locais são citados, Por exemplo, o Sermão do Monte, nós sabemos que foi no monte. Então, é interessante descobrir que monte era esse. É possível descobrir que monte era esse? Então, são perguntas que nós devemos fazer quando olhamos para o texto e perguntamos a ele onde? Onde que isso aconteceu? Onde que esses fatos ocorreram? Tá? A quarta pergunta é quando? Quando ocorreram estes fatos? Ou quando vão ocorrer estes fatos, ou quando aconteceu, O tempo, ele tem sua importância quando nós vamos estudar a Escritura, tá? Tem uma importância bem particular. Por quê? A quinta pergunta. Por que este fato ou pessoa está sendo mencionado? Por que isto aconteceu ou vai acontecer nesta ocasião? Tá? E aqui eu gostaria de frisar aos irmãos que o porquê
é a pergunta mais importante que nós devemos fazer ao texto. Tá? Então, a pergunta mais importante que nós devemos fazer ao texto é por quê? Né? Dentre todas as outras, dentre as 6, essa é a mais importante. A sexta pergunta que nós devemos fazer ao texto é como? Como foi que este fato, como foi que esse acontecimento, né? Como foi que isso aconteceu? Né? Como ficou ilustrado isso no ensino? Né? Como que isso ocorreu? Então, é uma pergunta também muito importante. Só para reprisar, para os irmãos não se perderem. Quem, o que, onde, quando, porquê e como. Tá? São perguntas que nós devemos fazer ao texto. Tá? Deixa eu adiantar aqui. Eu gostaria de propor aos irmãos um exercício com base nessas perguntas que nós vimos, e eu quero que os irmãos façam essas 6 perguntas ao texto de Mateus 28, verso 19, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, eu quero que os irmãos façam essas 6 perguntas que nós vimos agora a esse texto, a esse versículo de Mateus 28, 19. Tá? Então, os irmãos vão fazer essas 6 perguntas ao texto e vão me enviar ou pelo WhatsApp ou por e-mail. Tá? Então, os irmãos ficam à vontade para enviar ou pelo WhatsApp ou por e-mail. Pelo WhatsApp, pelo nosso grupo, ou por e-mail no particular. Tá? E para quem participa da plataforma do Google Sala de Aula, os irmãos podem enviar também pela plataforma, tá bom?